Boa noite a todos e a todas. Aos irmãos também desencarnados que certamente aqui estão para acompanhar essa palestra. Pois é, eu sempre tenho podido lembrar, porque inclusive nas reuniões mediúnicas eles fazem menção às palestras que aqui são proferidas e do grau de lucidez que é capaz de tocá-los. Então, é importante que a gente reconheça a presença dos mesmos aqui. Chico Martins, pedi para você fazer a prece e já leia o minuto de sabedoria. Boa noite a todos, né? Vamos entrar na sintonia da nossa boa vontade, da nossa alegria da existência, da gratidão pelo grande presente que Deus nos dá através da natureza. Mas a natureza campal, acolhedora da nossa Mãe Terra. Sejamos dignos de levar adiante o nosso compromisso, sem fracassar, mas sim fortalecendo, alimentando o nosso ego de amor, a nossa grandeza da existência. Aqui, filho, somos acolhidos e divididos cada um através de amar o próximo como a si mesmo. Sejamos gratos pelo esse compromisso, por esta casa, aonde cada um de nós entra em sintonia com a espiritualidade dos mentores, e é uma caminhada que nos leva ao autoconhecimento do amor. Graças a Deus. A leitura do Minuto de Sabedoria. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar. Felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. Parece que foi tirado do texto do Evangelho os infortúnios ocultos, né? E realmente foi. E hoje é sobre o amor. Vou passar. A palestra de hoje terá como palestrante Eudes e se refere ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Que Vossa Mão Esquerda Não Saiba o que Dá, e o item Os Infortúnios Ocultos, que diz o seguinte: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vê em generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidadosa, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saudam com respeito. Onde ela vai? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha desses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar.
porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar às necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não suportarão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhados e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se redirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e o tranquilizar sobre a sorte da família. No entanto, no canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente, não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Mas os infelizes é um nome que ela não revela nada. Mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Graças a Deus. Agora eu digo. Boa noite. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Esse tema do Evangelho, do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita, e o item infortúnios ocultos, é um item muito apropriado a nós, porque no Evangelho fala ensinando a fazer a caridade. A caridade é aquela que chega numa mãe de família necessitada, você ajuda, beleza. Que hoje está até difícil de fazer, porque é pouca gente que sofre hoje. Todo mundo tem uma bolsa aqui, bolsa lá, e se dá bem. Passar necessidade como antigamente, eu vi passar nas secas, quando não tinha bolsa família, nem bolsa renda, nem bolsa não sei nem o quê. Então as coisas eram mais difíceis, mas hoje não. Hoje até para você fazer a caridade tem que tomar cuidado, e alguém pode até não gostar da sua presença. Mas o que eu quero falar hoje, infortúnios ocultos, é sobre nós mesmos. Não vou falar dessa caridade que Allan Kardec falou aqui, ajudar o necessitado, não, porque quando acontece alguma necessidade, quando um avião cai com a família toda, você vai ajuda, aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, você contribui para mandar alimento, lençóis, colchões. Então, mexia com todo mundo, com a sociedade brasileira inteira, todo mundo dava um pouquinho, dava um lençol, dava uma toalha, dava um kit de banho. Essa caridade é a caridade mais fácil de se fazer. Agora, a caridade difícil é aquela dor oculta que está dentro de cada um de nós e que nós muitas vezes não se abrimos com ninguém. Esse é um infortúnio oculto que eu quero falar hoje, não da caridade de doar, caridade para com nós mesmos. Por que eu estou dizendo isso? Eu desconheço no planeta Terra uma pessoa que não tenha um espinho para lhe machucar. Eu desconheço. Todo mundo tem um espinho para lhe machucar, mas nem todo mundo tem coragem de chegar, dizer a um vizinho, a um confidente, a um amigo, a dor que passa. Ninguém. Um dia, conversando com o Miguel, vou parar com o Dr. França. Dr. França disse: ei, seus consulentes nenhum falar a verdade. Quer dizer, eu faço atendimento para a pessoa e a pessoa, mesmo conversando comigo, não diz o que realmente está acontecendo na vida dela. Sempre tem um balançado, nunca é sincero.
Então, se você não é sincero para contar um atendimento, você também não é sincero para se abrir com as pessoas. É esse espinho cravado que está em nossos corações, em todo mundo. Por enquanto a Terra não é um canto de felicidade. Ainda é prova e expiação, por isso nós sofremos. Por exemplo, os discípulos de Jesus, Pedro, teimoso e perguntava demais, questionava Jesus. Qual era o infortúnio de Pedro? Mestre, quando meu irmão pegar contra mim, quantas vezes? É até 7 vezes? Porque era perturbado pelo irmão. Jesus vai e diz, não, Pedro, até 70 vezes 7 vezes. Ainda que essa ofensa seja feita todo dia. Qual era o infortúnio de Tomé? Discípulo de Jesus, mas não acreditava. Jesus chegou, Tomé, pega na minha cicatriz, no buraco dos pregos, para que tu acredite. Qual era o infortúnio de Judas? Traição. Então havia infortúnio entre os próprios discípulos de Jesus. E os nossos infortúnios? O meu, o de Marquinhos, de Chipatinho, de todos vocês, que todos têm. O que é que falta? Coragem. Falta coragem. Na visão espírita, o que eu estou falando diz assim, alguns trechos falando aqui para mim não passar batido. O infortúnio oculto tem a natureza do infortúnio, como por exemplo, crises financeiras, doenças não reveladas, solidão, desespero íntimo, angústias morais, quando você é desmoralizado. Então você não tem coragem de chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu estou passando por uma dor que está guardada há muito tempo dentro de mim. E que dor é essa? E você relatar, tintim por tintim. Você, não, rapaz, faça assim, tome meu conselho, perdoe, vá por esse caminho. A pessoa morre e não fala. Morre e não fala. Então, é a esses infortúnios que eu quero chegar. Porque, por exemplo, se eu errar nessa existência, agora, em vida, está na minha consciência. Mas se eu vim para a Terra com erro do passado, está no meu subconsciente. E meu subconsciente está guardado, está arquivado, está ali. No dia que mexer, Ave Maria, sai de pé. Tem pessoas que às vezes que dizem assim, quando eu fico perto de fulano, eu não gosto, não me sinto bem. Isso é fonte de um infortúnio oculto. Ou seja, no passado foram inimigos e na vida presente não tolera a presença daquela pessoa. É um infortúnio que está guardado no subconsciente daquela pessoa. E precisa ser tratado. Quando a pessoa se sentir assim, procurar a se melhorar, a se perdoar. Quantos dentre nós não acontece isso? E fazemos vista grossa. Então, é a esses infortúnios que nós procuramos dissolver com o tempo. Porque é um processo de construção. Isso aí não é negócio de uma hora para outra. E o pior, que se nós não cuidarmos, vai para outra existência, volta com aquele infortúnio, vem pior, porque não conseguiu dissolver aquela mágoa, aquele ressentimento, vem mais doente ainda do que o que está hoje. Eu contei às meninas de Laura Safra, um caso muito interessante. Jerônimo Mendonça, ele era um médico que trabalhou com Chico tempo, né? Mas ele era paraplégico, só mexia do pescoço para cima. Do pescoço para baixo, nada se mexia nele. E Jerônimo, muito bem conceituado, mediunidade boa, trabalhando bem, coração bom, foi fazer um atendimento lá em Uberaba e
chegou uma mulher e disse: Jerônimo, eu estou apaixonada pelo meu vizinho. Eu já fiz de tudo para ele me perceber, ele notar que eu estou gostando dele. E ele não está nem aí, Paula, ele não está nem aí para mim. E eu não aguento mais. Eu já estou em desespero. Aí o Jerônimo com a capacidade, com aquele jeito dele, manso. Eu disse: minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos esperar nosso irmão Chico chegar, que eu vou perguntar ele o que é que nós vamos fazer com você. Aí Chico chegou e disse: veja o que é a sabedoria do irmão na hora dessa. Aí Chico chegou e Jerônimo disse: Chico, meu irmão, essa nossa irmã, ela está querendo tirar uma rosa do jardim da vizinha. E essa rosa é muito cheirosa e ela quer tirar. O que é que você tem para nos passar a respeito disso? Aí Chico disse: minha irmã, se você tirar a rosa, ela vai deixar de exalar perfume. Se você tirar a rosa, o pé de rosa vai morrer. E a planta e a rosa, dentro de pouco tempo, também morrerá. Sem contar que você pode correr o risco de se machucar com a rosa, porque tem espinho. Eita, rapaz, aí é para torar mesmo. Porque um negócio desse, ele manjou da situação, mas não julgou a mulher, não julgou, não condenou e resolveu o problema dela. Que é isso que nós, como cristãos, temos que fazer. Nós não temos o direito de julgar ninguém. O bom cristão tem que trabalhar dessa forma. Jesus conviveu com Maria Madalena. Que infortúnio! Maria Madalena. Olha, repara o tamanho do infortúnio dela. E assim ele continuou a jornada dele. Pedro, quando estava na casa do caminho, 1h da manhã, chegou um senhor batendo na porta. Quando Pedro abriu, era o que tinha enfiado a baioneta nas costelas de Jesus. Pedro, quando viu o homem, bateu a porta na cara dele, com raiva, porque tinha acabado de matar Jesus. Quando Pedro se virou, estava Jesus em pé. Abra a porta. E chamou o homem. Não fez. Abra a porta. Fez Pedro ir atrás dele e trazer o homem para ser assistido. Não julgava e nem condenava ninguém, porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós carregamos nossos infortúnios. Não tem essa de dizer: não, porque eu estou na doutrina há 20 anos, eu já me acertei. Não acertou coisa nenhuma. Tem muita coisa para fazer aí. Porque a cada dia, a cada situação, as coisas mudam. A situação muda, as pessoas mudam, o comportamento muda, a natureza muda. Está tudo mudando e você tem que mudar também, acompanhar. Mas com amor e sabedoria. Não com desconfiança, não com desdém e nem fazendo pouco da dor de ninguém. Certa vez lá em Lapa, chegou uma pessoa e disse: Senhor, me dê uma ajuda aí que minha vida está bagunçada demais. Digo: o que é que está acontecendo? Ela disse: eu brigo demais com meu marido se intriga de mim, da minha família, Deus nos acuda. Meu filho um filho de 9 anos e um de 6 anos, essa confusão dentro de casa. Quando ela terminou de desabafar tudo, aí eu disse: minha filha, vem cá, você tem 2 filhos? Você ora em casa? Ela disse: hã? Eu digo: rezar. Não. Eu digo: quer dizer que você nasceu, foi batizada? Fui batizada. Se pôs adolescente, sim.
Me casei e tenho 2 filhos. E nunca rezou? Não. Não sei rezar, não. Eu digo, e você quer que eu faça o que por você? Ajeitar minha casa. Quem tem que ajeitar a sua casa é você. Sou eu não. Agora eu vou dizer como é que você vai fazer. Se você quiser fazer, você faz. Aí é um infortúnio. Mas ainda bem que ela conversou, que ela se abriu. Então, eu digo a vocês, quem de nós, né? Como o Evangelho diz, a mulher subiu amassada, levou uma certa quantidade de brinquedos, de roupinhas, de vestimenta, de alimento e tudo. Aí foi a caridade material. Kardec diz aqui no Evangelho. Supriu a necessidade. Mas a que eu quero explorar hoje é aquele infortúnio que está guardado dentro de nós. É a falta da caridade moral. Essa que nos pega de surpresa. Essa que dói dentro de cada um de nós. Porque não vem dizer que cada um tem, todo mundo tem. No Evangelho explica todas as situações em que você passa na terra. Ele é bem claro quando fala dos infortúnios ocultos. Uma coisa dessa, um infortúnio desse, a maioria deles vem de vidas passadas. Se nós não tivéssemos infortúnio nenhum, nós estaríamos na terra fazendo o quê? E muitas vezes achamos que a terra é um circo. É para nós brincar. E na verdade não é. Todos nós que estamos na terra temos nossos compromissos a ser cumpridos. Nossas obrigações. Primeiro para com Deus, depois para consigo mesmo. Ou nós estamos aqui de enfeite para viver como pavão. Pavão é quem vive de enfeite. Agora, a coragem e o medo é que falta nas pessoas. Está aí. As pessoas se suicidando com brincadeira. No almoço agora em Bom Jesus, uma médica pulou do 3º andar. Mulher formada, bonita, bem de vida, estruturada, mas psiquicamente, ó. O que é isso aí? A depressão é uma doença do espírito. É quando você se sente num lugar acuado, sem perspectiva. Você se fecha, não se abre por ninguém. Aí você mergulha na escuridão da depressão. Tudo parece azedo, nada está bom, nada está satisfeito. É um infortúnio. Porque no dia que nós tiver as contas recheadas de dinheiro, uma mulher bonita, um carro novo na porta, um emprego bom, tem uma coisa para lhe aperrear em outro setor. Tem que ter. Tem que ter. Agora, sabedoria nossa é saber dissimular, aceitar, conviver e tentar se melhorar. Eu não tenho condições de mudar ninguém. Eu apenas falo. A pessoa, se quiser mudar, muda. Porque esse trabalho de evangelizar é um trabalho sério. Requer reforma aí, reforma pesada. Eu separei 2 palavrinhas aqui que eu achei tão interessante, que eu vou ler aqui, muito sério. Que diz assim: há homens que têm dons de em tudo levantar fortunas. Há homens que, trabalhando com todo o seu esforço, não conseguem nunca sair das mais inferiores sociedades. Há também os vícios que o mundo contém.
Há homens que gastam e que ganham em vício tais como alcoolismo, a droga, o jogo, o sexo, as festas, a vaidade e outros modos de esbanjamento. Há homens preguiçosos que só consomem e não fazem nada para agradar o mundo. Nem a si, nem a família. E aí se explica a desigualdade. As más distribuições, que não é falta do mundo, pois a fazem sua parte exaustivamente, de forma natural, nas leis nela imbuídas. Não obstante, como se sabe, se nós maltratarmos o mundo, ele se defende para poder se ajustar. Como? Tempestades, chuvas torrenciais, derretimento das geleiras polares, enchentes e outros males que nos prejudicam dolorosamente. Além disso, a consideração real de que este mundo não é paraíso, aonde todos vêm se deleitar, mas um mundo de provas e expiações. Essa é a condição deste mundo mãe. Ela faz crescer no solo nossas comidas, porém é preciso nós a plantarmos. Por isso é a nossa parte do jogo universal. Não há como reclamar da terra, pois ela também nos providencia o ar, a água, os combustíveis, os minerais, nosso próprio corpo. Não é a terra que nos fornece? Ou melhor, que nos empresta? Então eu digo assim, eu trabalho na casa do Irmãos em Cristo, faço o Evangelho por aí afora, ajudo as pessoas, mas será que eu não tenho uma falta? Será que eu faço os gostos de Deus? Estou falando de mim, estou falando de mim. Será se o que eu faço é agradável a Deus ou não? Eu pelo menos tento. Eu não sei se eu estou agradando, mas eu estou tentando. Porque por onde eu ando eu vejo infortúnio pior do que o meu. A dor é grande e vai crescer e se espalhar muito mais, porque as pessoas não estão voltadas para Deus. E agora pior com o tal do telefone celular, porque se você vai para uma pizzaria, 4 pessoas, é 4 telefones. Ninguém conversa mais com as pessoas, ninguém olha mais no olho das pessoas, ninguém abraça mais ninguém, ninguém aperta mais a mão de ninguém. É só se distanciando. É por isso que a depressão está crescendo. É por isso que os infortúnios estão aumentando. As desigualdades sociais, a desigualdade moral. Sinceramente, nós precisamos, até nós trabalhadores, precisamos nos modificar. Se melhorar, eu sempre digo aqui, Chico, vamos fazer umas palestras, mudar o contexto da doutrina um pouco, a maneira, a pedagogia de falar do Evangelho, para que as pessoas sintam mais à vontade, sejam mais tocadas, porque falar de Jesus todo mundo fala, estuda o Evangelho, chega aqui, todo mundo faz uma palestra. Qual é o problema de falar de Jesus? Agora, Deus, o exemplo de Jesus, toca as pessoas pelo exemplo, não pelas palavras. Quando a pessoa estiver em casa de chegar uma vizinha enchendo o saco seu, minha irmã, tenha paciência, fique em casa, não vá com 4 pedras na mão, não. Mude pelo exemplo, não pela boca, criticando e falando alto. Que é o que falta em nós. É o amor,
como diz o Evangelho, no capítulo que Lázaro fala. O que é o amor? É o devotamento. O que é o devotamento? É o esquecimento de si mesmo. O que é o esquecimento de si mesmo? É você fazer o que você achar que está certo, obedecendo os códigos divinos em prol de alguém. É amor. Ficar calado diante de uma calúnia é amor, é paciência, é devotamento. Então, isso aí é um infortúnio grande em nossas vidas. Mas grande mesmo. Tem outro trechinho aqui que eu achei maravilha. Eu não sou muito de fazer palestra, porque as palestras é para mim mesmo, sabe? Mas e nem gosto de estudar. Eu falo o que vem na cabeça, eu digo. Porque eu já vivi muita coisa nessas casas, já participei de muita coisa, eu não preciso estudar mais para falar dessas coisas mais não. Mas, em falando do tempo, das coisas que a gente deixa passar, que a gente faz vista grossa com nós mesmos, eu vi um texto muito importante. E o cara diz assim, ó: o tempo, tão cruel quanto é, tem o poder de curar e destruir. Ele cura as feridas profundas, mas também nos rouba a juventude, os momentos que não vivemos e os abraços que nunca demos. E no fim, percebemos que nos define não são os anos, mas o que fizemos com eles. Rapaz, isso aqui eu achei demais, porque a gente perde tempo demais à toa com bobagem. Por tudo a gente faz uma guerra, e o tempo é cruel, é implacável, ele não perdoa. Portanto, se você quiser dizer uma coisa a alguém, diga enquanto pode, que amanhã pode você não estar na terra mais para falar. Quando você desencarna no outro lado da vida, o que mata é a saudade, assim disse meu pai. E aquilo que você tinha vontade de fazer e não fez, por medo, por capricho, por ser egoísta, por ser orgulhoso, por ser prepotente, por dizer, deixa para amanhã. Aí Deus vem e arrebata você. Aí quando despertar no hospital, meu Deus, eu estou lá de cá. E muitos, a cada 10 pessoas que morrem, 8 não sabem que morreu. Só 2 conseguem se tocar. Então hoje, no mundo de hoje, o celular é uma ferramenta top. Pelo menos no meu trabalho é top. Mas é top também para boatos, para desmanchar casamento, para arrumar namoro que não deve. Tudo para isso é bom. Agora, lembra de vocês, a consciência. A consciência. Verdade. O conhecimento, né? Sempre como o infortúnio que traz o Evangelho, a coisa mais fácil a nos representar é a doação que ela faz. Mas se a gente vê aí, através do Evangelho, que nos traz a visita que ela faz a um pai de família que está no hospital, passando mal, internado e sem poder alimentar os seus próprios filhos. E ela demonstrou esse outro lado da caridade moral, o infortúnio da presença, do autoconhecimento, que é o amar o próximo como a si mesmo, é dito como Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E é o próximo a si mesmo, né, filho? É assim, que é o segundo maior mandamento. Quem compreender um desses 2 mandamentos, tem um texto no Evangelho que eu fico bravo.
que me irritam. O jovem chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, que farei eu para ganhar o reino dos céus? Jesus disse: por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. E já chega bajulando Jesus. Aí Jesus responde: obedecer os mandamentos. Ele sabia dos mandamentos, mas disse: quais? Aí Jesus falou: não mata, não rouba, não adultério, não posso assistir muito, relatou tudo. Aí ele disse: isso aí eu guardei na minha juventude. Quer dizer que ele já sabia dos mandamentos, mas queria que Jesus falasse. Quando Jesus falou os mandamentos, isso eu já guardei na minha juventude, o que me falta ainda? Uma pegadinha para Jesus. O que me falta ainda? Aí Jesus, sábio, tinha um dom de tudo, o mundo na palma da mão, disse: vendo o que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Porque Jesus sabia que era muito rico e era avarento. Aí ele meteu a cara onde? Aí deu uma coisa para ele, foi embora muito triste, porque ele queria conquistar o reino dos céus com roupa e tudo, o que é inadmissível. Então, tem muita pegadinha no Evangelho que tentaram. Por exemplo, o imposto que os judeus odiavam pagar imposto, mas César cobrava, Roma cobrava. Então eles queriam travar uma guerra, os judeus contra os romanos. Olha o infortúnio que Jesus se meteu. É lícito pagar ou não pagar? Aí ele diz: me dá uma peça de dinheiro aí. De quem é esses filhos? De César. Dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. A mulher adúltera que quiser apedrejar, olha o infortúnio de uma criatura dessa. Jesus riscando o chão, e os fariseus, os sacerdotes: apedreja, vamos matar, esfolar, tal. Jesus sabiamente disse que atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. É como eu digo aqui a nós hoje: apareça um de vocês e diga que não deu um infortúnio. Eu duvido. Porque se não tem agora, amanhã vai ter. Se está guardado, um dia vai desabrochar. Se não fez nessa vida o mal, mas também não fez o bem, então você já fez o mal. Só não fazer o bem já é o mal, já é um infortúnio. Quando, se essa passagem aí do jovem rico imagina Jesus, certo? Se ele tivesse ganhado toda a riqueza dele na honestidade no trabalho, Jesus ia dizer para ele: vendes tudo e dou aos pobres que tu obtereis o reino do céu, ou não? Eu acredito que não. Primeiramente, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Diz tudo dentro para ela. O que é que ele poderia fazer? Dar de presente, dar aos pobres o que ele tirou. Como fez Ezequiel. Disse: mestre, se eu dever, se eu pago em duplo, em quadruplo aquilo que eu tirei da humanidade. E Jesus disse: e a salvação chegou na casa de Sião. Quando a gente reconhece os nossos erros. Mas se eu ganhei a minha fortuna através do meu suor, do meu trabalho, e é difícil, sim, é difícil, porque a herança passa para Deus. É uma das colocações que eu sempre vejo isso aí. Enquanto que é dar de César o que de Deus é de Deus, que é o Deus de Mamon. E a gente opta mais por esse Deus de Mamon.
Nós usamos mais essa mão. Essa daqui, só quando a gente deixa essa aqui paralisada. E é difícil de aprender. Essa daqui, eu sempre digo, a mão esquerda é o fortuna oculto que nós temos. E quando a gente fica com essa paralisada, por não ser motivo, nós vamos ter que aprender e é mais difícil. Essa daqui é a reencarnação. Essa daqui é o nosso momento de felicidade. E todos aproveitam essa mão direita que nós temos. Até para fazer o sinal de cristão. Valeu, Chico. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Quero agradecer a paciência de vocês e a compreensão. E que Jesus nos fortaleça na nossa caminhada e na nossa jornada. Porque fácil não é, mas também possível também não é. Que cada um de nós possamos refletir sobre nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos, pessoas que precisam de um abraço, pessoas que precisam de um aperto de mão, precisam de um apoio moral. Mas como eu vou chegar numa casa e adivinhar que a pessoa está passando por uma situação difícil? De que jeito? Aí a pessoa vem na casa, faz o atendimento, diz o que está acontecendo e nós ajudamos. Quantas vezes nós saímos aqui para fazer evangelho? Icó, Cedro, Brejo Santo, cada por aí só Deus sabe. Evangelho nos lares. Cabe a cada um refletir e pensar no seu irmão, porque queira ou que não queira, são todos irmãos, são todos iguais. Pessoal, boa noite a todos, um grande abraço e pedir a Jesus que nos guie já no trabalho nenhum e que essas criaturas que aqui estão possam ser todas assistidas. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Divino Mestre por tudo que tem nos proporcionado, o dom da vida. Se sofremos, porque devemos, mas também o sofrimento não é eterno, também com uma alegria também não é eterno. Mas Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Dai a oportunidade de nós repararmos, nos fortalecendo, cada um de nós, que os bons espíritos nesse momento possam ajudar todos aqui presentes, com seus infortúnios guardados, na consciência e na subconsciência, porque eu sei que só jamais estaremos. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, a gente vai fazer o passe e cada um... Não, a gente pode até usar essa pequenininha aqui para botar os copos, né, Yuri? Pronto, porque a mesa não está ali, mas a gente vai improvisar nessa aqui, tá bom? Então vamos para o passe agora. Boa noite a todos.